Agosto foi o mês com o menor número de mortes por Covid no ano. 2.500 cidades não tiveram óbitos. E você vai ver também. Com vetos, Bolsonaro sanciona projeto que revoga a Lei de Segurança Nacional. Tempestade tropical provocou mortes em Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A Câmara aprovou mudanças no imposto de renda. O governo do Catar negocia a reabertura do aeroporto de Cabul. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Cerca de 5.000 idosos de Serrana, no interior de São Paulo, vão receber a terceira dose da Coronavac. A imunização deve começar na segunda-feira. A cidade participa de um estudo que analisa a segurança e eficácia da vacina. Os idosos com 60 anos ou mais da cidade de Serrana, no interior paulista, vão ser vacinados com a terceira dose da Coronavac. A aplicação em massa dá prosseguimento ao Projeto S, estudo clínico conduzido pelo Instituto Butantan na cidade. O presidente do Butantan, Dimas Covas, disse que a vacinação com a dose adicional vai permitir o acompanhamento em relação à ameaça representada pela variante Delta, que já soma 757 casos confirmados no estado de São Paulo. Ele afirmou que Serrana representa um verdadeiro laboratório epidemiológico que agora avança para essa fase da vacinação. Como parte do Projeto S, a aplicação das 2 doses da Coronavac aconteceu entre março e abril deste ano na cidade paulista. Em junho, segundo o estudo, os casos sintomáticos da Covid tiveram redução de 85% em Serrana. As internações caíram 86% e as mortes 95%. Ainda de acordo com Dimas Covas, os benefícios não ficaram restritos somente à população vacinada, mas foram observados em toda a população do município, incluindo a proteção de crianças e adolescentes. O presidente Jair Bolsonaro sancionou o projeto que revoga a Lei de Segurança. Artigos que tratavam do direito de manifestação e da punição para a comunicação enganosa em massa ficaram de fora. A Lei de Segurança Nacional foi editada em 1983, ainda no período da ditadura militar do Brasil, e tipificava crimes como o de insurreição, ameaça ou alteração de ordem democrática. O presidente Bolsonaro vetou alguns artigos da proposta de revogação, entre eles o que explicita o direito de manifestação. O texto original permitia o livre e pacífico exercício de manifestação de partidos políticos, de movimentos sociais, sindicatos e órgãos de classe. Para o presidente fica difícil caracterizar o que viria a ser manifestação pacífica, podendo gerar insegurança jurídica para os agentes públicos das forças de segurança. Bolsonaro também vetou o trecho que previa punição à comunicação enganosa em massa. O artigo estabelece uma diretriz sobre os crimes contra o funcionamento das instituições democráticas e vê como delito promover ou financiar, pessoalmente ou por via de terceiros, campanha ou iniciativa para disseminar fatos inverídicos capazes de comprometer o processo eleitoral. Bolsonaro justificou o veto a esse trecho com o argumento de que ele contraria o interesse público por não deixar claro quem seria punido, quem gerou a informação ou quem compartilhou. Além disso, poderia criar uma espécie de tribunal da verdade para definir o que pode ser entendido como inverídico. A justificativa diz ainda que o trecho vetado poderia afastar o leitor do debate público. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que altera regras do imposto de renda. E hoje os deputados vão votar os destaques apresentados pelos partidos na tentativa de mudar o texto. Por 398 votos a 77, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base da reforma do imposto de renda de pessoas físicas, empresas e investimentos. De acordo com o substitutivo, os lucros e dividendos distribuídos pelas empresas devem ser taxados em 20%. É uma forma de compensar a redução dos outros impostos. Ficam isentos da cobrança os lucros e dividendos distribuídos por empresas que estão no Simples Nacional e por empresas optantes do regime de lucro presumido, que faturam até R$ 4.800.000. Dividendos até 20 mil, distribuídos por pequenos negócios, e os distribuídos entre integrantes do mesmo grupo econômico também seguem livres de cobrança. Já o imposto de renda da pessoa jurídica vai ser reduzido de 15% para 8%. Na versão anterior, a redução levava o tributo para 6,5%. A reforma do imposto de renda também afeta as pessoas físicas.
Uma das alterações é que os trabalhadores seletistas, que recebem até R$ 2.500, ficam isentos do imposto de renda. A alteração corresponde a uma correção de 31% em relação ao limite atual, que é de R$ 1.900. Os valores das outras faixas do IR também vão ser reajustados em menor proporção. Segundo o governo, a atualização vai isentar 5.600.000 novos contribuintes. Ontem, o Senado rejeitou a proposta de uma reforma trabalhista, uma nova reforma trabalhista. O projeto criaria regimes de contratação para jovens e vagas sem direito a férias, 13º e fundo de garantia do tempo de serviço. Pelo menos 8 pessoas em Nova York e 6 em Nova Jersey morreram por causa da tempestade tropical Aida, que deixou um rastro de destruição no sul dos Estados Unidos. Agora, os 2 estados estão sob alerta de tornados. O governo de Nova York declarou estado de emergência nesta quinta-feira pela chegada da tempestade Aida. Um post no Twitter do Comitê de Informações sobre Emergências da cidade americana pediu à população que busque refúgio imediatamente após as ruas serem tomadas por inundações. Centenas de voos foram cancelados nos aeroportos de LaGuardia e John Kennedy. Em Newark, o saguão foi tomado pelas águas. As inundações bloquearam grandes avenidas em diferentes áreas da cidade, incluindo Manhattan, Bronx e Queens. Aida chegou aos Estados Unidos no domingo como um furacão de categoria 4, mas perdeu força desde então. Os fortes ventos atingiram a Louisiana, destruíram edifícios e cortaram a energia elétrica de mais de 1 milhão de residências no estado sul dos Estados Unidos. 73 estudantes foram sequestrados ontem na Nigéria, depois que homens armados invadiram uma escola no noroeste do país. A ação faz parte de uma série de sequestros registrados nos últimos meses. O país tem sofrido com uma onda desse tipo de crime, principalmente nas regiões de extrema pobreza. Uma empresa de celulose é a primeira do Brasil a usar 100% do eucalipto. O toco da árvore, que iria para o lixo, é utilizado agora no processo de produção de energia elétrica. Depois da colheita do eucalipto, o toco fica debaixo da terra. Até então, a empresa tinha um custo para acabar com esse toco. Aplicado herbicida nele para que ele morra, para que eu possa plantar uma nova floresta. Ou seja, além do custo de eu ter que aplicar herbicida, esse toco fica lá e ele compromete todas as outras operações que eu vou fazer para a construção da outra nova floresta. Depois de vários anos de estudo e projetos, a empresa Eldorado, em Três Lagoas, inovou e resolveu transformar o toco em energia. Funciona assim: o toco é retirado, secado e triturado para virar biomassa. Um procedimento que leva até 4 meses. Nós arrancamos aproximadamente 1.000 hectares de toco por mês para entregar essas 1.000 toneladas por dia, que dá 30.000 toneladas por mês. E a biomassa vai para uma usina termoelétrica da própria empresa. E a energia elétrica é vendida. Nós passamos por uma caldeira, onde nós transformamos energia térmica com capacidade de 200 toneladas de vapor por hora. E em seguida inserimos esse vapor a 490 graus e 90 bar de pressão em um tubo gerador, que tem uma capacidade aí de transformar 50 megawatts hora. Essa energia que nós produzimos atende hoje, como um exemplo, de uma cidade que tem uma capacidade para 700.000 pessoas. O investimento na transformação do toco em energia foi de 400 milhões de reais, recursos da própria empresa. Trouxemos máquinas novas, máquinas que a gente não conhecia, e muito mais o treinamento das pessoas para operarem essas máquinas. A grande vantagem é que eu deixo a área livre, desimpedida para qualquer outra operação. A outra vantagem é a seguinte: a energia gerada a partir do toco é vendida, o que traz mais um ganho para a empresa. E tem ainda a questão ambiental. Ainda mais no momento desse que nós com uma crise de energia, e eu estou produzindo energia verde, renovável, de um produto que seria totalmente descartado e ele não agregaria nada no meio ambiente, ele não estaria agregando nada.
Então, ou seja, nós estamos usando, diria assim, de um lixo, de um problema para gerar uma energia verde renovável. Acho que aí está a grande vantagem do processo. E veja a seguir, a polícia procura o lobista que deveria depor hoje na CPI da Covid. E você vai ver ainda que o governo do Catar negocia a reabertura do aeroporto de Cabul, no Afeganistão. Até já. A CPI da Covid determinou que a Polícia Legislativa conduza o lobista Marconi Albernaz à comissão. Ele deveria prestar depoimento hoje sobre sua suposta atuação na negociação da Precisa Medicamentos para a venda da vacina indiana Covaxin. Marconi deveria prestar depoimento à CPI, mas não compareceu. O presidente da comissão, Omar Aziz, informou que os advogados do lobista não conseguiram localizá-lo. O senador Randolph Rodrigues disse que a Polícia Legislativa já monitorava Marconi e que o lobista chegou a apresentar atestado médico para não comparecer ao depoimento, alegando uma dor pélvica. A CPI pediu mais informações ao Hospital Sírio-Libanês. O médico responsável pelo atestado desatestou o atestado. Pode parecer paradoxal, mas é esse o termo. Entrou em contato com a direção com a secretaria, com a direção dessa comissão parlamentar de inquérito e informou que percebeu que o senhor Marconi estava utilizando de má fé. Pelo menos nós já estamos percebendo aí, senhor Marconi, estamos percebendo aí, presidente Omar, uma das atribuições dessa comissão, uma das finalidades dessa comissão parlamentar de inquérito. Ela cura qualquer dor pélvica em até 3 horas, como podemos perceber. O senador Randolph Rodrigues afirmou ainda que, se for confirmada a ausência do depoente, vai pedir medidas mais rigorosas contra o lobista. Configurado e confirmado a ausência, o paradeiro dele estiver dito como não localizado, então eu queria requerer a Vossa Excelência, ad referendo de Vossa Excelência, a direção dessa comissão parlamentar de inquérito, que fosse requisitado à autoridade judicial competente a prisão preventiva do senhor Marconi Albernaz Farias, como consequência desse pedido de prisão preventiva, para evitar que este senhor se evada do território nacional. Complementarmente a isso, a apreensão do seu passaporte e, consequente a isso, a devida comunicação à Interpol. Marconi Albernaz ainda não foi localizado. As secretarias da saúde indicam que agosto foi o mês com o menor número de mortes por Covid no ano. 2.500 municípios brasileiros não registraram óbitos no mês. O número equivale a 44% das cidades brasileiras. O número de municípios que não registraram nenhuma morte por Covid cresceu 48% em agosto. A quantidade de cidades sem óbitos pela doença passou de 1.678 em julho para 2.500 no mês passado. O patamar não era alcançado desde dezembro de 2020. O número equivale a 44,8% dos 5.570 municípios brasileiros. Os dados foram reunidos pela Universidade Federal de Viçosa, com base nas estatísticas do Ministério da Saúde. A maioria dos casos sem mortes é em cidades com menos de 50 mil moradores. Mas o maior município com 0 vítimas em agosto foi Ubatuba, no litoral de São Paulo, com população de 91 mil habitantes. O estado com mais cidades zeradas de mortes foi Minas Gerais, que teve 407 municípios dentro do levantamento. Apesar de o Brasil ainda não atingir uma porcentagem ideal de vacinados com as 2 doses, já existe um impacto da vacinação em relação às formas graves e aos óbitos pela Covid. Mas mesmo com os bons resultados, os números da pandemia no país continuam muito altos. E somente no mês passado, mais de 20 mil pessoas perderam a vida para o coronavírus. Especialistas alertam para a variante Delta, que já tem frustrado os planos de reaberturas de outros países com cobertura vacinal maior do que a do Brasil. O Brasil registrou as menores médias móveis de casos e mortes pela doença no ano. 4 estados não registraram óbitos em 24 horas: Acre, Amapá, Amazonas e Rondônia. O Ministério da Saúde confirmou mais 737 vítimas da Covid-19 em 24 horas.
Com isso, o total de óbitos chegou a 581.150. Também foram registrados 27.345 novos casos de coronavírus no país. Já são mais de 20.804.000 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. A média de mortes caiu em 7 dias seguidos e é de 644 óbitos por dia. Esse é o menor número desde 29 de dezembro de 2020, quando o indicador apontava 632 óbitos diários. A média móvel de novos casos está em 22.668 e também marca o menor registro desde 11 de novembro, quando chegou a 22.621 infecções por dia. Na avaliação da pandemia por estados, somente 2 deles registraram alta nas mortes: Rio de Janeiro e Sergipe. Em estabilidade estão 8 unidades da federação. 17 estados registram queda nos óbitos: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, São Paulo e Tocantins. Mais de 196 milhões de doses de vacinas contra a Covid foram aplicadas no Brasil. 1.900.000 doses foram aplicadas de um dia para o outro. De acordo com o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 132 milhões e 400 mil brasileiros tomaram a primeira dose, o que equivale a 62% da população. E 63 milhões e 750 mil pessoas tomaram a segunda dose, o que representa 29,8% dos brasileiros. O governo do Catar está negociando com os talibãs para reabrir o aeroporto de Cabul o mais rápido possível. Foi o que afirmou o ministro das Relações Exteriores do país árabe nessa quinta-feira. Nenhum acordo sobre o tema foi alcançado, apesar do pedido já feito na quarta. Continuaremos esperançosos de que seremos capazes de operá-lo o mais rápido possível. Como falamos ontem, é muito importante que o Talibã demonstre seu compromisso em fornecer passagem segura e liberdade de movimento para o povo do Afeganistão. Após celebrar a saída das tropas americanas, os talibãs começaram a lidar com a enorme tarefa de governar o Afeganistão, um dos países mais pobres do mundo. A composição do governo liderado pelo movimento fundamentalista islâmico deve ser anunciada em breve. Para a comunidade internacional, formar um governo representativo vai ser um primeiro sinal do futuro do país. Desde que tomaram o poder em 15 de agosto, após uma campanha militar rápida e eficaz, que surpreendeu o Ocidente, os talibãs tentam apresentar uma imagem de abertura e moderação. Mas muitos afegãos e líderes estrangeiros não acreditam nas promessas e temem uma repetição do regime fundamentalista posto em prática entre 96 e 2001, especialmente repressor dos direitos das mulheres. No dia em que as crianças francesas voltaram às aulas, o presidente Emmanuel Macron foi recebido com vaias ao visitar uma escola em Marsella. O líder estava acompanhado pelo ministro da Educação, Jean-Michel Blanquer, pelo prefeito socialista Benoît Payan e outras personalidades locais. Com a aproximação das eleições presidenciais, uma onda de tiroteios mortais colocou os problemas da segunda maior cidade francesa na agenda política. A população pede por mais policiamento, investimento público e melhores moradias. A viagem de 3 dias de Macron, que é acompanhado por 7 membros de seu gabinete, tem como objetivo anunciar investimentos em segurança e educação a apenas 8 meses das eleições presidenciais. Emmanuel Macron se adianta sobre a adversária de extrema-direita, Marine Le Pen, que promete uma campanha no próximo ano pautada nos princípios de lei e ordem. Cristiano Ronaldo estabeleceu um recorde, marcou os gols de número 110 e 111 com a camisa de Portugal. 1º de setembro de 2021 entrou para a história como o dia em que Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro por seleções de todos os tempos. Antes do início da partida, o craque português estava empatado com o ex-jogador iraniano Ali Daei, autor de 109 gols em 149 jogos entre 1992 e 2006. Mas o novo reforço do Manchester United marcou 2 vezes, chegando a 111 gols com a camisa de Portugal. Isso porque logo no início do jogo, Ronaldo perdeu um pênalti.
A vitória desta quarta-feira ainda colocou os portugueses na liderança isolada do Grupo A das eliminatórias europeias para o Qatar 2022, seguidos por Sérvia, Luxemburgo, Irlanda e Azerbaijão. Paralimpíadas de Tóquio, Gabriel Araújo brilhou mais uma vez na natação. O atleta de 19 anos chegou à terceira medalha nos Jogos, a segunda de ouro. O Gabriel dominou a prova dos 50 metros costa e venceu com grande vantagem aos demais competidores. Na natação também, o Thalisson Glock fez uma grande prova e venceu os 400 metros livre, subindo pela terceira vez no pódio em Tóquio. Foi a terceira medalha do nadador, portanto, com 2 bronzes e 1 ouro. No para-taekwondo, Nathan Torquato conquistou a medalha de ouro numa forma improvável, de uma maneira improvável. A semifinal, que definiria o rival do brasileiro entre um competidor do Egito e outro do Comitê Paralímpico Russo, foi interrompida, porque no confronto o para-atleta russo deu um golpe irregular e foi desclassificado, só que o rival egípcio deixou a arena de Maca e não tinha condições de disputar a final. Com isso, a medalha acabou ficando com o brasileiro. Então vamos ver como é que fica o quadro de medalhas com essas conquistas do Brasil na noite e na madrugada. O quadro de medalhas tem a China na primeira posição com 77 medalhas de ouro, 46 de prata e 44 de bronze. Em segundo está a Grã-Bretanha com 34 medalhas de ouro e o Comitê Paralímpico Russo tem 32 medalhas de ouro. Os Estados Unidos aparecem aí na quarta posição com 27 de ouro. O Brasil ocupa agora o sexto lugar, 19 medalhas de ouro, 13 de prata e 22 de bronze. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever as nossas reportagens. E já tem outras informações. Tchau, boa tarde.